Salve galera, aqui é o professor André Panza do canal N Outras Histórias, passando para mais uma aula de Revolução Industrial. Vamos de aula 3. Simbora. Bom, quinta questão, questão de Enem também. Diz o seguinte: os principais distúrbios começaram em Nottingham, 1811, uma grande manifestação de malharistas gritando por trabalho e por um preço mais liberal. Foi dissolvida pelo exército. Naquela noite, 60 armações de malha foram destruídas na grande vila de Arnold por amotinados que não tomaram nenhuma precaução em se disfarçar e foram aplaudidos pela multidão. A Formação da Classe Operária, livro do E.P. Thompson. Ah, vamos lá. A pergunta é a seguinte: esse texto diz respeito à nova realidade socioeconômica da Inglaterra, implantada a partir da Revolução Industrial. A principal consequência para os trabalhadores nas primeiras décadas do século XIX se manifestou por meio de petições enviadas ao parlamento inglês na defesa dos direitos coletivos. Não. Não havia esse canal não havia uma abertura, né, entre trabalhadores e o parlamento. As primeiras pleitos, né, as primeiras solicitações foram com duras lutas. B, o descontentamento pelo aumento de preço dos alimentos básicos e moradia. C, da conquista de direitos trabalhistas pela atuação combativa dos sindicatos. D, da destruição de máquinas que deterioravam as condições de vida e de trabalho. E E, da vitória sobre a burguesia, com a redução da jornada de trabalho de 8 horas. Então, ele está dizendo o seguinte: o texto que a gente viu ainda há pouco, diz respeito a qual dessas situações? Essa situação, galera, é exatamente a letra C. Por quê? Repara o seguinte: o texto está dizendo o seguinte: os principais distúrbios começaram em Nottingham, 1811, uma grande manifestação de malharistas, gritando por trabalho e por um preço mais liberal, um preço pelo seu trabalho. Eles foram dissolvidos pelo exército, à base da força, certo? Naquela noite, 60 armações de malha foram destruídas na grande vila de Arnold por amotinados que não tomaram nenhuma precaução de disfarçar, parará, parará, parará. Então, olha lá. A principal consequência para os trabalhadores nas primeiras décadas se manifestou por meio de conquista de direitos trabalhistas pela atuação combativa dos sindicatos. É exatamente isso, tá certo? Repara que essa luta, né, os ganhos que a classe operária, classe proletária teve, foi à base de luta. Não foi com petições enviadas ao parlamento, tá certo? Na verdade, buscava-se. O que que acontece? A Revolução Industrial, o trabalhador o operário que trabalhava nas indústrias, ele ganhava o mínimo para sobreviver e voltar no dia seguinte para trabalhar. Eles tinham jornadas de trabalho extremamente extenuantes, de 16, né, horas, de 10 a 16 horas, 18. Não havia segurança. Além disso, as crianças e mulheres que trabalhavam eram assim escolhidas porque pagava-se ainda menos do que os homens, certo? Não havia segurança dentro dos locais de trabalho e quando havia um acidente, retirava-se o corpo e continuava-se trabalhando, certo? E que era muito comum esses acidentes. E o dono da empresa, o capataz lá que servia o chefe dos operários e tudo, não sofriam quaisquer punições, certo, do Estado. Com o tempo, aí os sindicatos ganharam força, né? Então houve uma conquista por leis de direitos trabalhistas. Então, mas foi a duras penas isso. Número 6. Número 6 diz o seguinte: se vamos ter mais tempo de lazer no futuro automatizado, o problema não é como
as pessoas vão consumir essas unidades adicionais de tempo de lazer. Mas que capacidade para a experiência terão as pessoas com esse tempo livre? Mas se a notação útil do emprego do tempo se torna menos compulsiva, as pessoas talvez tenham de reaprender algumas das artes de viver que foram perdidas com a Revolução Industrial, como preencher os interstícios de seu dia com relações sociais e pessoais, como derrubar mais uma vez as barreiras entre trabalho e a vida. P. Thompson, Costumes em Comum. Repara o seguinte, galera. O que que ele está dizendo nesse texto? Ele está dizendo que antes da Revolução Industrial, antes do advento das indústrias, né, com produção contínua e tudo, o indivíduo, que era o artesão, o dono da sua mão de obra, né, o seu próprio patrão, entre aspas, ele tinha uma vida social. Ele ganhava aquele pouco dele que ele conseguia viver e ele tinha as relações dele construídas na vila onde morava, na cidade, enfim. Ele tinha essas relações. Com a indústria, o crescimento da indústria, você tem um crescimento em paralelo na verdade, ah, um desaparecimento dessas relações sociais, porque o cara vive para trabalhar, tá certo? Ele ganha o mínimo para ele sobreviver, voltar no dia seguinte e trabalhar. Imagina, o cara trabalhando 10, 12 horas, 16 horas de trabalho por dia, ele chegava em casa para comer e para dormir, tá certo? Ele não tinha como ter essas relações. E aqui ele fala o seguinte: é, se vamos ter um tempo a mais de lazer, isso tem a ver com os ganhos da classe operária, certo? Com o tempo. Então ele diz o seguinte: a partir da reflexão do historiador, do E.P. Thompson, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução Industrial na relação dos homens com o uso do tempo livre é a intensificação da busca do lucro econômico, flexibilização dos períodos de férias trabalhistas, esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais, aumento das oportunidades de confraternização familiar, multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual. Não. Olha só, a partir da reflexão do historiador, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução Industrial na relação dos homens com o uso de tempo livre é o esquecimento das formas de socialidade tradicionais. Então, ele havia uma relação, era construída essa relação antes da Revolução Industrial, que essas relações sociais que antes existiam acabam sendo esquecidas. Elas vão desaparecendo, por quê? Porque o cara vive para o trabalho, certo? O cara vive na indústria. Às vezes, antes de ter leis que estabelecessem uma entrada e uma saída da indústria, estabelecessem um salário digno, hora de trabalho, o cara, antes disso tudo, ele tinha uma vida social. Depois ele não tinha mais. Só mais uma coisinha que eu esqueci de falar na outra questão é que, além do local de trabalho hum, não ter muito asseio, as vilas operárias eram horrorosas, tá? Eram insalubres, não tinha esgotamento sanitário, não tinha água encanada, os operários viviam no mar de lama e lixo, tá certo? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que tenham gostado. Gostou, compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço, até a próxima. Bons estudos e até a próxima. Valeu!